Visão. Estamos de volta. Para esclarecer algo que você falou ainda há pouco, e é um fato, né? Eu acho que nós precisamos falar um pouco sobre este assunto. E é um fato que sempre precisa ser lembrado que cada crente nascido de novo ama a Deus. E dizer que eles caíram, que eles não amam a Deus, é algo terrível que você possa dizer ou que esteja apegado com o crente. A profecia que diz sobre o crente nascido de novo na nova aliança é que eles tinham um amor por Deus, fazia parte da nova aliança. Assim como o Espírito que foi recriado para ter uma comunhão com Deus e no fim, né, e ter a presença de Deus. Eu acho que quando você olha para alguém e diz, você não ama Deus, isso é uma declaração muito forte, né? Porque tem crentes no mundo hoje que morrem pelo Senhor. Eles morrem pelo Senhor. Mas eles estão lutando com o pecado e eles não entendem isso. E nós não queremos dizer isso. Mas eu também digo isso aqui novamente, eu espero que eu esclareça isso, que o amor que Deus nos dá, da redenção, aquela experiência do nascer de novo, precisa ser cultivado, precisa crescer, precisa ser moldado, né? E quando o crente está andando certo com Deus, aquele amor pode crescer, pode produzir frutos para com Deus e com as pessoas. E nós entendemos novamente a mensagem da cruz e a habilidade de amar a Deus, e vai expandir e vai nos afetar, vai nos mudar. E a habilidade para crescer, expandir para outra pessoa é maravilhoso. E eu acredito que a experiência do nascer de novo para estar e dizer que você não ama a Deus, é muito sério essa declaração. Aí, você não ama a Deus porque você não tentou, você não ama a Deus o suficiente. Isso é uma ignorância. Bem, o que você tem aqui, você tem pregadores que estão tentando encontrar uma solução para o problema. Certo. E eles estão buscando no lugar errado. Então, eles têm que inventar outra coisa. Então, é uma entre muitas destas invenções e modas, né? E situações que a igreja traz, né? Sabe, aquela maldição familiar ainda é em alguns círculos, uma das maiores. Se você tem problemas, é porque o seu tataravô fez algo errado. Então, né? O julgamento vai vir sobre você. Olha, isso é algo terrível. Olha, é tão antibíblico. Fomos falados claramente na palavra de Deus que o pecado dos pais não visitarão os filhos. Em outras palavras, Deus não tem que responder e prestar contas com o pecado dos antepassados. Não respondemos para Deus o pecado de ninguém, a não ser nós mesmos. E, sabe, você tem que ir para um padre que entende essas coisas, ele vai impor as mãos de você e repreender essa maldição familiar, um pastor, e você ficar bem. Por favor. Vamos começar. Olha, existem todos os tipos de maldições nesse mundo. O mundo está cheio disso. Quando Adão pecou no jardim do Éden, tudo ficou amaldiçoado. Existe uma maldição familiar, mas é quando você não tem Deus. Mas quando uma pessoa, até uma pessoa na família aceita Jesus, uma só, muda a completitude de toda a família. Não quer dizer que os outros membros da família são salvos, mas quer dizer que algo bom começa a ser trazido para eles, até por uma pessoa dizendo sim para Jesus na família. Você não sabia, mas quando você entregou seu coração para Cristo em Nashville, no Tennessee, 30 anos atrás, ou seja, quando for, que o seu irmão talvez esteja no céu hoje por causa disso. Isso mesmo, é verdade. Tá entendendo o que eu tô falando? Entendo, com certeza. Então, isso segue para todo cristão, tudo muda, sabe? Me entristece ver pessoas que estão assim cheias de culpa. Olha, pensa só, o seu bisavô fez algo errado que você nem sabe o que é, você não sabe de nada, e você está sofrendo por causa dele.
Ah, é por causa do seu problema? Não, por causa do seu problema que você não está colocando a sua fé em Cristo e na cruz. Olha, coloque Certo, lá e mantenha lá, verdade. deixa ficar lá, Sem cante dúvida. sobre isso, Isso testemunho, mesmo. fale, louve, Louvado agradeça. seja Deus. E olha, 24 horas por dia, 8 dias por semana. Amém, aleluia. E você vai descobrir que a sua situação vai se transformar. Satanás odeia inventar, né? Essas acusações. Olha, na verdade há um problema. Mas essa não é a resposta, então tem que ter algo diferente, né? Eu acho que eu escutei, toda vez que eu vou para um lugar, eu penso que eu escutei de tudo, aí algo novo acontece. Sabe? Alguém está inventando uma história nova aí para fazer eles acreditarem que a solução olha, a cruz de Cristo somente, senhoras e senhores, é a solução para o dilema do homem. Não há outra solução. Não me importa o que você fez, qual é o seu problema, qual é o seu pecado, qual é a sua direção errada, qual a sua situação. Se você se voltar para Deus, para Cristo, entendendo que Ele é a fonte de todas as bênçãos que recebemos de Deus e que a cruz, como o Jim mencionou um momento atrás, a cruz é o meio pelo qual tudo é feito. Coloca a sua fé lá, não deixa ela sair de lá. Olha, Satanás vai lutar contra você, vai fazer tudo o que ele pode para te enganar, fazer você cair de cara no chão e você se desviar, falar desistir, eu tentei, mas não funciona. E ele venceu. Olha, se ele fizer isso. Mas se você estiver firme, se você se agarrar naquela mão ensanguentada, se você crer em Deus, eu te garanto o seguinte, que a vitória será sua em nome de Jesus. Amém. Irmão Swagger, eu tive que lidar com isso sobre a maldição hereditária ensinado na minha igreja. E até recentemente, uma senhora na minha igreja mandou uma mensagem para mim, porque ela sentiu que, por causa da sua vida, do passado, ela foi amaldiçoada. O cristão não tem passado. E o seu passado está debaixo do sangue. Então não vai ser trazido novamente, você nunca mais vai lembrar. Está debaixo do sangue. Mas ela sentia que o seu destino era de ser abençoada e que nada ia dar certo, porque ela teria que viver com a sua vida desta maneira. E eu vi assim que ela não está mais debaixo da maldição, o seu passado já foi lavado. Bem, este é o problema que Satanás levanta na igreja. Para ser honesto com você, ele vai fazer com o homem de Deus mais santo. Ah, você cometeu um pecado mês passado e você vai ter que sofrer por causa disso agora. Sim, sabe, o Randy Travis, um cantor country, disse... ele disse que é isso que Satanás quer fazer. Já escutei esse nome, né? Mas não conheço a música. Então era uma música muito grande, muito bacana para ele. Mas tudo bem. O Satanás gosta de cavar ossos, né? Sabe de uma coisa? Quando os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão, o Senhor disse para eles pegarem 12 pedras do deserto lá e colocar naquele rio, e ainda estão lá, e aí o lugar ficou seco, né? Faça um monumento lá, um memorial, né? Para abençoar a Deus, para os filhos lembrarem o que é isso aí, e aí você pode falar para eles o que era. E também ele falou para Josué, vai lá para o lado do deserto do Rio Jordão e pegue 12 mais pedras do lado do deserto, coloque no meio do rio. Não fazia sentido algum. O que é isso? Colocar 12 pedras lá no meio do rio, no deserto, né? Colocar lá na margem do rio, onde a água cobria. Olha, isso quer dizer o quê? Certo, que isso tudo verdade, foi embora. Verdade. Mas nós temos cristãos profissionais, mergulhadores, que gostam de mergulhar lá embaixo naquela água e ver aquelas pedras. Olha o que eu encontrei. Isso Olha, mesmo. ele precisa. E Satanás não faz, alguém vai fazer. Não é verdade? Eu estou falando de alguém mesmo. Tá. Né? E eles gostam de decorar tudo isso. E, né? Sempre. Isso. Mas os cristãos, eles ficam cavando, né? Algo, desenterrando. Olha, isso não tem que nem ser mencionado. É como se fosse um pecado, né, carnal.
Não perdoado, né? É verdade. É Isso. a autojustificação que faz isso, né? E é o trabalho de Cristo na cruz, É isso aí. né? E Deus não se agrada disso. Porque quem que é qualificado? Né? Tiago disse assim, né, Tiago, né? Quem que é qualificado para julgar outra pessoa? Nenhum de nós somos. Nenhum ser humano é. Paulo disse, né, em alguns versos, quem é? Quem é? Irmão Swagger, eu sinto que as pessoas hoje que estão nos assistindo, né, estão pensando nas suas próprias quedas, e os outros crentes vêm e diz: ah, você fez o que você fez porque você quis, você não ama Deus. E essas coisas me lembra das nossas quedas, das nossas falhas, e Satanás traz as nossas vidas para destruir a nossa fé. É isso aí que é a grande luta vem para a fé. E eu vou continuar crendo. Mas os cristãos, olha, eles gostam de dizer assim: ah, mas eu não fiz isto. Isso, aqueles que estão apontando aquela acusação. Mas Paulo nos alertou em 2 Coríntios, eu acho que é versículo 2, que diz que quando alguém cai, ou se eles tropeçaram e eles fizeram algo errado, enquanto Deus lida com nós, né, no nosso ponto, e às vezes Deus permite que as pessoas vejam as nossas falhas, e é difícil se levantar. Mas ele diz para o corpo de Cristo: mas se aquela pessoa se arrepender e pedir de Deus que o perdoe e alcançar pela fé o que Deus providenciou, nós é para confortá-los, perdoá-los, confirmar o nosso amor pelaquela pessoa, para que aquela queda não faça aquela pessoa cair cada vez mais. Então, isso aí é o alvo da nossa fé, e é por isso que faz o pecado tão grande, não só o ato, mas é tão triste, né? Depois do ato, depois da queda, que você tem que se levantar. E eu quero dizer para as pessoas que estão ouvindo hoje que Cristo não nos deixa quando a gente cai. A nossa fé nele, o que ele fez por nós, vai nos levantar, né? Vai nos lavar. E se nós mantermos a nossa fé nele, no que ele fez, nós vamos encontrar a força para vencer aquilo que nós caímos. O qual todo cristão que já viveu e vive agora teve que se entregar dessa vez. Isso. E se levante, se levante. Se levante. Deus não esqueceu de você, né? Nós não temos que depender da nossa queda. Ele já providenciou um caminho para você. Seja limpo e para você continuar para uma vida melhor com Deus, uma experiência com Deus, se levante. Exatamente. Vamos ler então, pelo menos ler, né? O versículo 28 aqui, por favor. Começa no versículo 28. E sabemos aos que amam a Deus, somente algumas condições. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. A primeira condição. Para aqueles que, conforme seu propósito, são chamados. É o seu propósito e não o nosso, que é a segunda condição. De outro modo, todas as coisas não contribuirão juntas para o nosso bem. Então você tem duas condições principais: amar a Deus da melhor maneira possível, como estamos tentando dizer aqui. Nós sofremos, né, com amar a Deus como deveríamos. Eu não sei, não conheço ninguém que pode dizer que seu amor é perfeito. Eu acho que sim, mas eu duvido, né? Sendo um ser humano, podemos dizer algo assim. Mas, olha, da melhor maneira possível, nós o amamos. E o Loren trouxe algo aqui um tempo atrás, eu acho que está certo. Se a pessoa realmente nasceu de novo, ela ama Deus. Talvez elas não vivem como devem viver. Olha, quando Pedro, tirou Barnabé e todos os judeus lá em Antioquia e não queria mais comer com gentios, que foi repudiante, né? Estava repudiando a cruz de Cristo. Vamos dizer que Pedro não amava a Deus? Ou Barnabé? Ou esses indivíduos? O que eles fizeram foi errado. Ah, mas isto... Não foi ruim, não. Foi o pior pecado que você imagina. Mas
Vamos dizer que eles não amavam a Deus? É claro que amavam a Deus, de todo coração. Estavam errados, mas amavam a Deus. Então, eu vou assumir que se você nasceu de novo, você ama a Deus. Mas a segunda coisa, talvez é o problema principal. Que nós somos o que? Chamados segundo o seu propósito. Olha, temos pessoas tentando pastorear igrejas que nunca foram chamadas por Deus. Nunca foram chamados para pastorear. Você tem o Dima, olha, tem pessoas em obras missionárias, quando você estava no campo missionário, que nunca foram chamados para ser missionários. Eu lembro um que veio para o Peru e eu agradecia muito o irmão. Ele e a sua esposa, eu conheci eles em Lima, Peru, mas eles estavam lá e ele já tinha chegado lá na sua providência, né? E estava lá e ele voltou para Lima para pegar algo para mandar para alguém. E eles estavam construindo, né, essas placas. E ele dizia, eu não gosto desse povo, eu não gosto desses irmãos. Aí eu disse, irmão, você tem que reexaminar o seu coração, o seu chamado. Porque a primeira coisa que acontece, antes de você vir para o amor para as pessoas, ele coloca no seu coração, ele ama as pessoas através de você. E sem falar muitos detalhes, né, depois de algumas semanas, ele voltou para casa. Por quê? Porque ele não era chamado. Bem, vamos continuar no próximo programa, que, olha, tem muito que poderíamos falar, mas muito obrigado, viu, pela ajuda que você nos deu com as Bíblias. 33 mil. E, olha, cuidamos da Nigéria, Libéria, e acabamos os Novos Testamentos em chinês. É lógico que vamos mandar mais, mas para esta remessa de 50 mil acabamos. Obrigado, viu? De todo coração, que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Vamos nos ver. Obrigada por assistir o programa A Mensagem da Cruz. Assista os programas arquivados online no site sonlivetv.com. Trazendo a mensagem da cruz ao mundo, a rede Sun Life de televisão.